In the name of Jesus, jump up from there and start right. Jesus Christ is Lord! I gotta thank you for being glad to be here. Cease existing. We got that! Nasce em 20 de abril de 1718 em Connecticut, nos Estados Unidos, David Brainerd. Ele foi uma criança de uma saúde muito frágil. Já criança, ele se preocupava para onde a sua alma iria, mas não tinha ideia do que seria se converter a Cristo. Aos 9 anos de idade, ele perde seu pai. E aos 14 anos de idade, ele perde a sua mãe. Então ele se torna bem tristonho e melancólico. Então, algo o faz se interessar por oração e estudo da palavra. Ele acaba abandonando algumas companhias e acaba se dedicando a uma vida, vamos dizer assim, religiosa. Ele ouvia muitas pregações que falavam sobre mudança moral, mas ainda não entendia o que era nascer de novo. Mas aos 21 anos de idade, ele em um momento tem plena convicção de seu pecado. Então ele nasce de novo, se arrepende, se entristece por seus pecados e se entrega a Cristo, sentindo a paz e a certeza da salvação. 2 meses depois ele foi para a faculdade de Yale. E mesmo com algumas situações complicadas, ele ainda conseguia dedicar um certo tempo para passar intimamente com Deus. Infelizmente, ele acabou contraindo tuberculose e por várias vezes ele vomitava sangue, cuspia sangue, tossia sangue. Devido a uma situação delicada, ele deixa a faculdade, isso já no seu 3º ano de estudo. Mas isso era plano de Deus. Deus tinha algo muito maior para ele. De repente foi nessa situação que ele começa a pensar sobre povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Então ele começa a sentir o peso de saber que existem almas que não conhecem o nosso Salvador. Então Deus começa, através do Espírito Santo, convencer ele que ele foi chamado para evangelizar os índios norte-americanos. Nessa época, era um povo que não conhecia Jesus. Na verdade, pouquíssimos missionários estavam nessa mesma empreitada. Ele era um belo jovem e tinha sim uma amada com quem pretendia se casar, mas o amor dele era muito maior por Cristo e pelas almas perdidas. Então, ele viajou e foi evangelizar os índios. Ele disse que eles não davam nunca para ele uma refeição decente e deixavam ele dormindo no chão. E mesmo assim, dia após dia, ele passava amando muito mais a Deus e as almas dos índios norte-americanos. Ele pregava o evangelho aos índios e orava por eles 10 horas por dia. Isso mesmo, todos os dias ele orava 10 horas, clamando a Deus pela conversão dos índios, orando e intercedendo incessantemente. E também tendo experiências espetaculares com o Espírito Santo de Deus no secreto. Certa vez ele escreve em um de seus diários que no momento de oração ele disse a Deus que se tivesse 1000 vidas, ele gastaria essas 1000 vidas em total dedicação a Deus. Aos 29 anos de idade, ou seja, não chegou nem aos 30 anos, ele faleceu de tuberculose. Alguns podem pensar, mas Deus tem tantas promessas, tantas bênçãos, tanto poder, e esse é um irmão que parece que a vida dele foi dedicada a perder
perdeu os pais cedo, perdeu a amada da vida dele, perdeu a noiva, perdeu a faculdade, perdeu a vida, perdeu a saúde, perdeu tudo. Sim, perdeu tudo para ganhar a Cristo. Esse é um gigantesco exemplo de ser cristão genuíno, pois mesmo nessas situações, ele não murmurou, não cobrou nada de Deus, mas se dedicou ao Senhor, ao serviço, ao ministério. Negou tudo, mas não negou a Cristo. E hoje ele descansa nos braços do Senhor e constrange o coração de todos os que conhecem a sua história. Que Deus venha levantar discípulos com o coração de David Brainerd, em nome de Jesus Cristo.